Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui com vocês mais uma vez para esse Improvisados para falar da fase decisiva da primeira etapa do mata-mata do Campeonato Paulista. Antes de falar dos times classificados e de como cada um chega a essa etapa, vou pedir para vocês fazerem a inscrição no nosso canal. Você que tem um amigo, convide seu amigo para falar de futebol com a gente, para discutir futebol, para nos ouvir, para discutir, enfim. Aperte aí esse canal de inscreva-se e toque o sininho para você receber todos os vídeos nossos aqui do Improvisados na área. Esse é um novo canal do YouTube que vai discutir muito futebol, vai dar muita informação dos clubes ao longo da temporada. Pois bem, neste domingo chegou-se às quartas de final do Campeonato Paulista. Era para acontecer lá em março, abril, né? Quando o campeonato deveria ter encerrado, não encerrou por causa da pandemia. Voltou a duas rodadas disputadas e os times agora classificados. 8 equipes vão para a primeira etapa do mata-mata. Na verdade, é uma partida só. Quem ganhar avança para a semifinal e assim vai até a final, aí sim, em 2 partidas, acabando no dia 9 de agosto. Data programada pela Federação Paulista e também data programada pela CBF para começar o campeonato nacional. Os times que estiverem no nacional e estiverem também na final do Campeonato Paulista vão ter as suas partidas, a primeira rodada do nacional adiada. Começa um pouquinho depois para fazer uma final tranquila. Pois bem, vamos aos confrontos dessas quartas de final. Santos e Ponte Preta. Jogo bom, jogo igual, jogo que não tem favorito. O Santos faz uma campanha de altos e baixos. E a Ponte Preta, olha só a história dessa Ponte Preta. A Ponte Preta ficou a pandemia toda quebrando a cabeça, ameaçada pelo rebaixamento, disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2021. Conseguiu fazer os resultados que precisava nessas 2 últimas rodadas na retomada da competição e conseguiu, além de se salvar do rebaixamento, conseguiu se classificar em 2º lugar no seu grupo. É muito engraçado, os pontos estavam muito próximos, então ela tanto podia ser rebaixada como ela podia se classificar. E felizmente para o torcedor de Campinas, né? Pelo menos metade de Campinas, né? Felizmente para esse torcedor, a Ponte Preta conseguiu se salvar e conseguiu classificar. Então vai jogar com o Santos nessa partida única das quartas de final. Santos fez melhor campanha, é mandante, tem o direito de jogar na sua casa. É a única vantagem de quem acabou em primeiro lugar no seu grupo, a única vantagem. Se tiver empate, a decisão vai para os pênaltis. Lembrando, uma partida só. O Santos é um time mais montadinho, tem mais elenco, melhor em campo, mas vem aí de muitos problemas com atraso de salários, com jogadores querendo ir embora, então vai ter que resolver tudo isso agora para poder jogar no meio de semana uma competição, uma partida importante com tranquilidade. Então imagino que a diretoria do Santos vai ter que pingar um dinheirinho aí na conta dos jogadores até quarta-feira para que eles possam jogar engajados, querendo mesmo ganhar esse campeonato. Então Santos e Ponte Preta, um dos jogos aí decisivos das quartas de final. Outro jogo, Palmeiras e Santo André. Palmeiras primeiro do seu grupo, Santo André segundo do seu grupo. Santo André foi o melhor time antes da parada da pandemia, mas não teve estrutura financeira para segurar os seus jogadores, teve que abrir mão de boa parte deles e depois teve que montar um time às pressas para poder dar continuidade à competição. Então, talvez o Santo André tenha sido o time que mais foi prejudicado por causa da pandemia, porque na primeira parte do campeonato estava liderando, estava jogando bem, estava liquidando com seus rivais e depois parou, se perdeu, se desfez do seu elenco, perdeu jogadores para outros times e aí não tem jeito, né? Aí o time enfraquece, o entrosamento não existe e aí as vitórias não vêm e acaba não repetindo a boa campanha. Então, Palmeiras e Santo André
Não é mais aquele time perigoso, acho que o Palmeiras passa, não sei se com certa tranquilidade, porque o Palmeiras não voltou bem, o Palmeiras perdeu o Dudu, era uma referência do time, o Palmeiras fez 2 partidas, uma contra o Corinthians e outra contra o Água Santa, e não foi bem nas 2, perdeu para o Corinthians, ganhou no fim de semana agora do Água Santa, mas não fez uma boa apresentação, muitos testes, poucos dias para trabalhar, como todos os times, né, de fato, mas esperava-se um pouquinho mais desse Palmeiras por causa da qualidade do seu elenco. Apesar disso, continua sendo para mim favorito nessa decisão do meio de semana das quartas de final. Outro jogo legal, São Paulo e Mirassol. O São Paulo, para mim, é o time mais forte do campeonato, é um time que tem o melhor elenco, é um time que do meio de campo para frente vai muito bem, a defesa às vezes compromete, como a gente viu nas 2 últimas partidas do São Paulo, essa 11ª e a 12ª rodada, precisa acertar um pouquinho. Fernando Diniz, o técnico, saiu em defesa dos seus jogadores de defesa, de zaga, mas não convence não, o time não é dos melhores na parte defensiva, toma muita bola nas costas, erro de marcação, jogadores batendo cabeça, mas conseguiu ganhar do Guarani bem, 3-1, conseguiu ganhar e ajudar o Corinthians a se classificar. Esse é um momento aí que acontece de novo na vida do São Paulo. São Paulo joga para ganhar, ganha e ajuda um rival importante a se classificar, como lá na temporada de 2004, quando o Grafite fez os gols e ajudou indiretamente o Corinthians. Legal para esse São Paulo, porque mostrou muito profissionalismo, apesar da escalação muito reserva, né, de garotos do time do São Paulo, mas todos eles jogaram bem e todos eles colocaram uma pulga aí atrás da orelha do técnico para ver se jogam agora a próxima partida contra o Mirassol. São Paulo forte, São Paulo fazendo gol, São Paulo melhorando. Vejo São Paulo como favorito para ganhar do Mirassol nesse jogo único. Como fez mais pontos, pode jogar no Morumbi, é mandante desta partida. Fernando Diniz precisa só acertar agora que time vai pôr para jogar. Quando tinha os veteranos, os jogadores mais consagrados, o time deu uma pipocada um pouquinho, e nesse fim de semana ganhou bem do Guarani, jogou bem, jogou com rapidez, chutes de fora da área, e isso é muito importante. Então eu imagino que o Fernando Diniz vá fazer uma mescla desses jogadores mais consagrados, Pato, Hernanes, Daniel Alves, com Pablo, com os jogadores novos que estão surgindo aí. Não pode perder essa força do meio de campo, essa força da garotada. Eu acho que isso é muito importante para o São Paulo nesta fase. Então acho que São Paulo favorito contra esse Mirassol, que se classifica bem também, mas vai ter que jogar muita bola para passar do São Paulo. E a última partida, para mim a mais difícil de todas, Corinthians e Bragantino. Na verdade é Bragantino e Corinthians, porque o Bragantino fez a melhor campanha do grupo, fez a melhor campanha do campeonato, então leva para sua casa o jogo dessas quartas de final. Não deve ser em Bragança, porque Bragança está naquela região ali de Campinas que não está liberada para jogar futebol, segundo o governo de São Paulo, naquela análise que faz de 14 em 14 dias sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Então deve levar o jogo para algum outro lugar, tem Barueri, tem o Canindé aqui na capital, vai enfrentar um Corinthians. Bragantino, para mim, é um dos melhores times do campeonato, mostrou isso antes da pandemia, fazendo os pontos que já tinha feito, e mostrou depois da pandemia, ganhando suas partidas e avançando na competição. É um time entrosado, não tem estrelas, mas todo mundo sabe o que faz com a bola, todo mundo joga certinho, é um conjunto muito bom, não teve dificuldades financeiras, porque também conseguiu um patrocinador muito forte, aí a Red Bull, né? Red Bull Bragantino, pôs um aporte ali, jogou um aporte no clube, conseguiu fazer uma campanha bacana, um elenco bacana, e tá dando certo por enquanto. E vai pegar um Corinthians motivado.
né? Um Corinthians que consegue um milagre da classificação nessas 2 rodadas, porque o Corinthians não estava nem classificado entre os 2 primeiros do seu grupo, era Bragantino e Guarani. O Guarani teve 2 oportunidades de confirmar a sua classificação, falhou, não conseguiu, deu brechas para o Corinthians e o Corinthians fez a sua parte, ganhou as partidas, ganhou do Palmeiras, muito importante. Então o Palmeiras também indiretamente acabou ajudando a classificar, não foi só o São Paulo não, a classificar o Corinthians. Palmeiras e São Paulo ajudam a classificar o Corinthians e o Corinthians ganhou do Oeste no fim de semana, foi legal, jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras, no meu modo de ver, e foi muito eficiente. Então fez a sua lição, precisava ganhar as partidas e contou com os tropeços, com a má atuação do time do Guarani. Lembrando que o Guarani tenta se recuperar, é um time que se perdeu aí ao longo dos anos e agora tenta se recuperar, já mostra a sua cara. Talvez o projeto nem seja para este ano ainda, mas é um time que volta aos poucos a figurar aí no cenário de São Paulo. Então esse Corinthians vem animado, esse Corinthians vem empolgado com essa vaga. Todo mundo sabe que o Corinthians em decisões é um time muito forte, apesar de não estar jogando futebol legal. Thiago Nunes ainda não fez desse Corinthians um time melhor do que era. O Corinthians ainda ganha a trancos e barrancos, a bola entra, é efetivo, mas não joga bem, e o Thiago, todo mundo sabe, foi contratado para fazer esse time jogar, para mostrar o futebol mais bonito deste Corinthians que a gente ainda não viu. Agora, a gente tem que dar um desconto, gente, porque as equipes voltaram agora, todo mundo aí parado por 4 meses, treinando em casa, treinando pouco em CT, então tem todo esse desconto para todos os times, para os que classificaram e para os que não tiveram a chance de se classificar. Então esse ano tem que ir devagar, Agora são partidas importantes, são partidas que segunda-feira a federação vai definir tudo o que precisa, né? Datas, horários, e aí vão começar essas fases mata-mata. São etapas rápidas, são etapas que não podem se perder, porque o Campeonato Brasileiro chega aí na cola e não pode atrasar, não pode deixar de fazer essas partidas, vai ter que cumprir muito à risca todo o calendário. Lembrando sempre que está todo mundo concentrado, está todo mundo se precavendo contra a contaminação da Covid-19, não acabou ainda, embora a gente tenha aí se apegado ao futebol de novo, embora a gente tenha visto algumas coisas, alguma movimentação nas ruas, temos que lembrar que ainda a pandemia no Brasil não acabou, continuamos ainda muito fortes, né, nessa luta para combater o vírus da doença. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise dos times classificados para disputar a fase de mata-mata, quartas de final do Campeonato Paulista, depois vem semifinal e a grande final dessa temporada. Lembrando que a CBF prometeu que todos os estaduais iam ser disputados em campo e já está acontecendo isso de fato. Flamengo já decidiu lá no Rio de Janeiro e agora o Campeonato Paulista começa a sua fase mais decisiva, mais aguda. Se você gostou da gente, vou pedir de novo, faça a sua inscrição aí no canal, toque o sininho para você receber os nossos vídeos e a gente agora vai se ver muito mais vezes aqui. Lembrando, eu estou na minha casa ainda estou fazendo os vídeos de casa, não estou no estúdio, mas em breve, tomara, a gente consiga voltar para os nossos estúdios. Valeu, gente, um abraço a todos!